Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. 16 de abril de 2023, segundo domingo da Páscoa, nos encontramos aqui, domingo da Divina Misericórdia, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. O tempo da Páscoa, que é 50 dias, nós já estamos aí, atravessamos a primeira semana, e o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir as marcas do prego em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomé, queridos paroquianos, unidos na fé, neste domingo nós aqui nos deparamos com esse Evangelho de Jesus. O que nós temos para o Evangelho de João? O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana é o dia da Eucaristia. As comunidades se reuniam no finalzinho do domingo para celebrar a Eucaristia, eram as comunidades primitivas. E o Evangelho quer dizer hoje muitas coisas para nós. Primeiro, estando reunidos no primeiro dia da semana, no finalzinho do dia com as portas fechadas, significa medo dos judeus. Então nós estamos falando de uma comunidade que é perseguida, de uma comunidade que tem medo dos judeus, mas não obstante o medo dos judeus, ela não deixa de se reunir no finalzinho do primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia. Então nós estamos no contexto das comunidades eucarísticas primitivas. Portas fechadas significa, por um lado, medo. Do lado positivo, significa nenhuma porta fechada impede Jesus de ir ao encontro dos seus que estão reunidos em nome dele. Então, as portas fechadas têm um aspecto negativo de medo dos judeus, e o aspecto positivo, nenhuma porta fechada impede Jesus de estar e ser o centro de uma comunidade que se reúne em contexto eucarístico para celebrar a Eucaristia em nome de Jesus. Por isso que Jesus está no centro. Jesus coloca-se no meio deles. E aquilo que Jesus sempre oferece: a paz esteja convosco. Viu? A paz esteja convosco. Viu? E os envia. Agora Jesus envia, e para João, Pentecostes é no primeiro dia da semana. Então Jesus sopra sobre eles: recebei o Espírito Santo, e dão autoridades a eles. A quem vocês perdoar serão perdoados, a quem não perdoar não serão perdoados. Essa é a comunidade e a missão da comunidade.
Ela recebe de Jesus a paz, agora recebe o Espírito Santo e tem a missão de dar prosseguimento e olhar para o mundo e dizer: essas coisas são de Deus, essas coisas não são de Deus. Isso está aprovado por Deus, isso não está aprovado por Deus. Então esse é o encontro de Jesus com essa comunidade que agora tem uma missão e é enviada. Tomé é alguém ausente. Tomé não está presente, por isso não faz parte desse encontro com Jesus. E voltamos à dimensão do testemunho. Quando eles encontram com Tomé, diz: nós vimos o Senhor. Tomé diz: se eu não colocar a mão do lado, não ver as suas chagas, não ver as suas mãos e não ver o seu lado, não acreditarei. Viu? Tomé é um homem que só acredita vendo. É igual ao mineiro que só acredita, só vê pegando. Né? Deixa eu ver, tem que pegar. Mineiro é assim, ele vê pegando. Viu? E Tomé é aquele que só acredita vendo. Então o que nós temos? 8 dias depois, no mesmo contexto, uma comunidade reunida, com medo, portas fechadas, e agora Tomé não é um ser mais ausente. Tomé agora é um homem presente. Jesus aparece no meio deles e diz a mesma coisa. Viu? A paz esteja convosco. Olha para Tomé. Tomé, põe a mão aqui. Olha aqui. Olha aqui do lado. Põe a mão. Acredita. Acredita, Tomé. Não seja incrédulo. Mas bem-aventurados os que vão acreditar sem precisar ver. Jesus está resolvendo um problema aqui que agora, para acreditar nele, não precisa ele ser visto. Bem-aventurados os que vão acreditar. Felizes são aqueles, porque você acredita, Tomé, porque você tem que ver e pegar. E eu quero dizer, melhor do que você e bem-aventurado, e aí cai a bem-aventurança no Evangelho de João, viu? Que é uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que irão acreditar sem precisar ter visto. É aqueles que apostam a vida em Jesus sem precisar que Jesus apareça. É aqueles que apostam a vida no Evangelho sem precisar que Jesus prove que ele existe. Tomé é um homem ausente no primeiro momento. Os ausentes nunca têm razão, como diz um professor e um pensador. Escutar opinião de quem é ausente é bobagem da gente. Por isso, escutar opinião de quem é ausente da igreja sobre a igreja é besteira. A gente tem que escutar a opinião da igreja com quem é presente. As opiniões precisam ser dadas para quem é presente e não dar atenção à opinião de quem é ausente. Tomé é um homem ausente. Quando Tomé se torna presente, ele faz o encontro com Jesus que aparece no meio e oferece a paz. E Jesus diz o que ele quer. Você quer isso, Tomé? Você precisa disso, Tomé? Então tá aí, Tomé. Põe a mão, pega, veja. Agora, bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não precisa que eu apareça, que já acreditam no testemunho dos outros. Bem-aventurados são os filhos que acreditam no testemunho do Pai. Filho, seja honesto, seja correto, que acredita no testemunho da mãe. Filho, reze, acredite em Deus, seja uma pessoa correta, coerente, verdadeira, não estrague a vida. Então, quer dizer, nós somos felizes e bem-aventurados quando a gente vê o testemunho de quem tem fé. A Bíblia é isso. A Bíblia é a memória de gente que teve fé, testemunhou e acreditou e ao mesmo tempo apostou a vida em Deus e partilhou isso com alguém. E a nossa fé vem disso. Cada momento que a gente celebra a Eucaristia é um momento que a gente se encontra reunidos no primeiro dia da semana e ali a gente pede para Jesus estar no nosso meio e nos dar a paz, porque às vezes a gente não tem paz, né? Às vezes a gente está angustiado, inquieto, a gente está atrapalhado, a gente está desnorteado, a gente está com medo, a gente está inseguro, a gente não sabe o que faz. E a gente precisa que Jesus fique no nosso meio, no centro, e nos mande o seu Espírito, que sopre sobre nós, para que nós sejamos a nova humanidade que nasce do sopro de Deus. E ali, por nascer no sopro de Deus em um contexto eucarístico, nos tornamos homens e mulheres de Cristo, homens e mulheres da testemunha, homens e mulheres da fé. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço. Até mais.